Hoje a gente está aqui para falar sobre a redação da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tradicionalíssima, que tanto permite o ingresso aí do candidato pelo Enem, quanto tem o seu processo interno de vestibular, tem a sua redação, tem a sua correção específica. Então, vou falar hoje com vocês da Unifesp, para a gente tirar as dúvidas, entender o perfil da banca, entender como funciona a avaliação, olhar também nos últimos temas e pensar como vai ser o próximo vestibular, essa próxima etapa aí, para você que vai se preparar para a Unifesp. Vem comigo! Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de Português e Redação, aqui do Redação Online. Você sabe que nós somos a maior plataforma de correção de redação. E claro, assim como a gente corrige Enem, concursos, a gente também corrige o quê? Todos os vestibulares, tá? Todos os vestibulares, seja qual que você for fazer. Me conta já aqui nos comentários qual o vestibular que você vai fazer, porque a gente pode corrigir a sua produção de texto de acordo com os itenzinhos lá do edital, com os itenzinhos da indicação do seu vestibular, da banca, tá? Então fica bem tranquilo, porque aqui no Redação Online você tem a sua redação corrigida nos itens, um por um ali, por especialistas, o que vai te ajudar muito. Claro que eu já quero que você deixe seu like, ative a notificação e fique aqui por dentro do canal, porque toda semana tem muito conteúdo novo pra vocês. Hoje a gente tá falando aqui de Unifesp, mas a gente vai falar sobre Enem e outros vestibulares. Inclusive escreve aqui, né, qual é o seu vestibular, que a gente traz um vídeo bem especial, bem lindo pra você. Agora vamos falar aí de Unifesp. Pra começar, eu quero que você saiba que a Unifesp é organizada pela banca VUNESP, uma banca tradicional aí que costuma trazer concursos em São Paulo, prefeituras, e traz a Universidade Federal de São Paulo. As duas maneiras que você tem para entrar, né, na Universidade Federal de São Paulo é o tradicional Enem, que você já conhece, que você já sabe, e o vestibular próprio, tá? Que é organizado aí pela VUNESP, né? Para quem conhece VUNESP, quem trabalha com concurso público, vai lembrar que é uma banca aí super tradicional, super certinha, traz um edital assim muito correto, que você entende o que de fato a VUNESP quer de você, tá? E aí não é diferente aqui na Unifesp, porque ele é organizado pela VUNESP. Sendo uma característica intensa da VUNESP, a gente tem aí como uma das principais características da redação da Unifesp, que é um texto dissertativo argumentativo, tá? E a principal característica da avaliação dele está pautada na estrutura, tá? A VUNESP, que é a banca avaliadora, vai olhar para esse candidato do vestibular, né? E vai dizer assim, eu quero que você entregue bastante a questão da estrutura. E quando a gente fala de estrutura, vai assim ser ferrenho na coesão, na coerência, na ortografia, na acentuação, na questão gráfica, até mesmo na organização e na facilidade de ler o seu texto, tá? Então pense assim, quando eu tenho um texto dissertativo argumentativo e eu vou fazer VUNESP, que é a banca que vai avaliar a Universidade Federal de São Paulo, ela vai cobrar de mim uma boa estrutura textual. E aí eu penso agora, como eu planejo, como eu tenho uma boa estrutura textual? Uma boa estrutura textual parte da questão de você ter um bom planejamento e de você conectar muito bem as partes do texto. Trazendo aí que a gente tem 30 linhas, eles vão bater no fato de estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Sendo uma boa indicação os 4 parágrafos. Aí vocês se perguntam e perguntam para mim, nos mesmos moldes Enem, Chay, em relação à estrutura? Sim. Introdução, você abre tese, você traz repertório, você coloca a problemática, da mesma maneira como você divide o desenvolvimento em 2 partes, né? A argumentação da problemática 1, a argumentação da problemática 2, e você traz depois uma perspectiva, mais na ideia de perspectiva da continuidade. Até porque uma das características em relação à temática, não que não traga problemas sociais, é trazer questionamentos, perguntas, questões filosóficas, questões que você vai muito além na interpretação, tá? A VUNESP gosta de pegar esses pontos além, assim, para te fazer pensar no dia da prova. Eu sempre digo assim, é quase impossível a gente acertar um tema VUNESP, porque ele é muito surpreendente, ele é muito variável e realmente deixa ali o cidadão, o candidato, tipo, meu Deus, de onde a cabeça pensou esse tema. Quando eles trazem essa questão de uma temática muito avançada, eles cobram em contrapartida de você também a norma padrão,
a estrutura intacta, a boa progressão textual, a questão conectiva muito bem feita, tá? Tanto interoracional ali de uma parte a outra da oração, quanto interparágrafo, tá? Então, toda essa conexão de como você começa, passa para as frases seguintes, a resposta que você dá, se aquilo é um problema, se aquilo é uma diversão, se aquilo você acrescenta uma ideia, na questão dos conectivos, a passagem de um parágrafo ao outro tem que ser extremamente bem conectada, tá? A Universidade Federal de São Paulo, ela não vai permitir um amadorismo na escrita, ela quer uma escrita formal, por isso ela cobra tanto a estrutura. E quando a gente olha essa questão da estrutura, que está também intimamente ligada com a temática, a gente tem que cuidar, porque a gente tem a pergunta, né? Vocês já sabem que a gente tem a pergunta. E ó, vou mostrar aqui pra vocês os últimos temas, né? Pra vocês entenderem, tá? Em 2019, a gente teve, tá? Lá em 2019, a gente teve essa seguinte temática aqui, ó. Eutanásia, entre a liberdade da escolha e a prevenção da vida, né? Em 2018, a gente teve uma pergunta. As redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas? Em 2017, o voto nulo é um ato político eficaz? Em 2016, a adoção da pena de morte pode contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil? Um pouquinho antes, lá 2015. O financiamento de campanhas eleitorais por empresas deve ser proibido? Tá vendo que a gente tem muito pouco de problema social, se a gente comparar com o Enem, que a gente já tem aquele formato pronto, mas tem problema por trás. Quando eu falo da eutanásia, eu tô falando questão de saúde pública. Quando eu falo o voto nulo é um ato político, eu estou falando de política. Quando eu falo a pena de morte, eu tô falando de sistema carcerário, eu tô falando do sistema penitenciário brasileiro, eu tô falando de justiça. Quando eu falo das campanhas, volto pro tema político. Tá vendo como eles têm uma tendência política, eles têm uma tendência mais ideológica. Eu diria até que eles têm uma tendência a trazer assuntos que o brasileiro não gosta de falar. Eutanásia ninguém gosta de falar. Política as pessoas discutem muito, mas no geral elas não gostam de discutir. Porque todo mundo que fala sobre política sempre diz, eu não gosto de política, eu não gosto de discutir política. Pena de morte é um tabu, aborto é um tabu. Então eles trazem temas que o brasileiro não gosta de discutir. E se a gente pensar aqui que é um sistema, que é um vestibular, né, para um adolescente, 18, 19 anos, 20, talvez um pessoal mais velho aí que está fazendo, é um assunto bem denso. Por quê? Porque realmente a ideia é cortar ali, ou você tem essa pegada de interpretação e de conhecimento, ou você não é ideal, o candidato ideal. Então eu vejo esse recorte na temática muito como queremos um candidato ideal para estar na Universidade Federal de São Paulo. E por isso vamos trazer abordagens difíceis. Vamos fazer perguntas e vamos questionar, né? E aí você vai falar assim pra mim, qual é a minha principal dica em relação a essa abordagem do vestibular pela banca VUNESP? Treinem a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Estejam bem politizados, tenham muitos argumentos, tenham cartas na manga de legislação de todas as frentes, das principais frentes ali, por isso que eu gosto tanto a questão dos artigos da Constituição, os primeiros, né? Tem um baseamento histórico que sempre faz muita diferença também e dá uma pontuação legal pra você, porque demonstra conhecimento. E a VUNESP diz bem isso aí pra gente na banca, né? É banca VUNESP e eu quero de você, candidato, que me traga um bom conhecimento de diversos assuntos. Por isso a gente é tão difícil. Então, o texto dissertativo argumentativo vai te cobrar estrutura, vai te cobrar norma padrão, vai te cobrar coesão, vai te cobrar coerência de ideias, não se contradiz, né? Não é pra você se contradizer, é pra você ter uma linha de raciocínio, é pra você conectar muito, dê muita atenção aos conectivos. Se você vai fazer, né, a Unifest, vai lá, volta, rever os conectivos, rever a argumentação, rever estratégias, porque você vai ser muito cobrado por isso, tá? Eu quero ler o seu texto, eu quero corrigir o seu texto, a gente corrige o VUNESP e é muito bom, a gente tem muitos bons alunos, muito bom desempenho. Então, eu te aguardo na nossa próxima aula, não esqueça da gente, a gente tá sempre aqui no YouTube e nas redes sociais pra vocês, ó. Um super beijo, até a nossa próxima aula e comenta aqui para qual curso você está prestando e qual é o seu vestibular também. Tchau, tchau!